Como ser mais produtivo e atingir mais metas? Eu vou te passar um método que eu utilizo há vários anos e que me ajudou a atingir diversos objetivos que eu achava que eram inalcançáveis e também me dá uma qualidade de vida mais produtiva no meu dia a dia como empreendedor. Então bora pro vídeo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Café com Negócios. Meu nome é Yuri Mello e é sempre minha missão aqui vir falar contigo sobre business, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre como você se tornar a sua melhor versão. Eu sou empreendedor há mais de 8 anos, já trabalhei com vendas, trabalhei com franquias, já tive restaurante, já tenho agência, tenho franqueadoras, então é um prazer para mim estar falando contigo aí sobre produtividade, porque é um tema que é muito importante para mim e que me acompanha durante essa jornada empreendedora. Se você é empreendedor, você sabe do que eu estou falando, é muito importante isso. E nesse vídeo eu vou passar algumas dicas que me ajudaram pra caramba e eu espero que te ajude também. Então bora lá. Então eu vou dividir esse vídeo basicamente em 2 blocos para a gente ficar aqui bem na mesma página. Primeiro, como você setar as metas, ou seja, como você acertar em como traduzir as metas em ações. E a segunda parte, como você pode ser mais produtivo no teu dia a dia. Então, umas ferramentas que eu utilizo para ajudar você a conseguir alcançar mais e executar mais coisas. Então, bora começar pela primeira parte. Como que eu sugiro você fazer a sua meta e cascatear ela em resultado? Seja isso meta pessoal ou seja das suas empresas. Só saiba diferenciar algumas coisas táticas de um para outro, tá? Não tente confundir, porque na tua empresa normalmente você tem que delegar muita coisa e contar com a ajuda de outras pessoas. Então eu vou focar na empresa, mas também você pode utilizar a metodologia para a tua vida pessoal. Hoje, principalmente no momento de pandemia, eu sugiro você começar em uma meta a curto prazo. Quando eu digo curto prazo, eu digo porque hoje é muito difícil você prever, mas normalmente eu faria a meta de 5 anos, 1 ou 2 metas no máximo, grandes, é onde eu quero chegar, a meta do ano e depois o que eu vou mostrar para você agora que é a meta de 3 meses. E essa meta de 3 meses eu utilizo a metodologia OKR. Basicamente, se você não conhece o OKR, significa Objetivo e Resultados-Chave. Optimizing Key Results, em inglês do OKR. E basicamente como é que funciona? Você define um objetivo e define ao mínimo 2 resultados-chave. Idealmente 3, mas não mais do que 3. Então, por exemplo, meta do trimestre, faturar R$200 mil na minha empresa. Daí você vai para o resultado-chave. Eu preciso fechar 50 contratos. Eu preciso que o ticket médio do contrato seja no mínimo R$2 mil. E que meu time de marketing gere pelo menos 1.500 leads para que gere 50 vendas. Então a gente pode considerar que você tendo o resultado-chave atingido, o lead, o ticket médio, a quantidade de vendas, o teu objetivo vai ser atingido. Mas é uma forma muito simples de você conectar o objetivo a resultados diários, resultados semanais, que é o resultado-chave. Então os OKRs eles podem ser definidos por pessoa e também por área. Por exemplo, o time de vendas tem o OKR do time. E que cada pessoa ali no time ele vai ter também o seu objetivo e pode ser que tenha resultados chaves que sejam sobrepostos ali. Por exemplo, o vendedor tem que vender tanto para atingir o objetivo do grupo, mas ele também, para vender tanto, ele precisa fazer tantas reuniões, ele também precisa gerar tantos leads, ele também precisa fazer tantos follow-ups. Então é bom você ter de cada pessoa da tua organização e também de cada área, tá? E obviamente da empresa como um todo. Você vai ver que isso vai cascateando e que o resultado chaves ele vai se encaixando nos objetivos também de outras áreas. Então, o objetivo macro, muitas vezes o resultado chave de um objetivo grande de faturamento tem a ver com o comercial, tem a ver com o suporte, tem a ver com retenção. E isso você consegue cascatear para as áreas que cada um vai ter seu OKR, tá? Então essa é a primeira parte, talvez a mais complexa, que é como você interpretar o OKR e você conseguir implementar isso na tua organização. Não é simples, mas com muita vontade, é muito provável que você consiga. E se você conseguir, eu tenho certeza que você vai colher os frutos. A gente colhe nos nossos negócios e ajuda bastante a ter clareza e a ter um time olhando para o mesmo lugar. Beleza, esses foram os OKRs. E essa é a primeira dica, talvez a mais importante, a mais complexa, mas daqui para frente eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar comigo aqui, que é bem simples e é mais prático também, porque é mais a ver com o teu dia a dia. Então assim, a segunda técnica que eu vou te dar é uma coisa que pode parecer um clichê, mas eu sei que muita gente não faz, que é o planejamento semanal. Então, basicamente, você vai parar no domingo, antes de dormir, 1 horinha ou final da tarde, enfim, e vai se fazer algumas perguntas. Qual é o meu objetivo principal para essa semana? Que esteja alinhado lá com meus OKRs, com meus resultados-chave. Qual é o meu objetivo principal para essa semana?
o que eu vou gastar minha energia mais essa semana? É você parar e você colocar algumas poucas metas grandes para aquela semana. É aquela meta que se você atingir, beleza, a semana não foi perdida. Então coloca lá, puta, meta da minha área, alguma coisa, vou fazer um curso, eu vou terminar aquele curso que eu comecei, hoje eu vou treinar 5 vezes na semana. No máximo 3 metas e no máximo 2 por área. Por exemplo, profissional não pode ter mais do que 2, no máximo 3 geral, por semana. Então, fazendo o planejamento, você tem uma clareza do que é sucesso naquela semana. Isso é muito importante para você ter facilidade de tomada de decisão no dia a dia. Você saber que está tomando decisão baseado no objetivo pré-selecionado. Então, é muito importante porque tem muita gente que não sabe tomar decisão e fica aí dando em volta do rabo e fica a vida inteira sem saber para onde ir. Aquela velha máxima da Alice no País das Maravilhas lá. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, por isso, as metas semanais são tão importantes. Beleza, eu defini minhas metas semanais, mas como é que eu traduzo isso em ações do dia a dia? Basicamente, nesse momento do planejamento, você vai colocar o tempo dedicado na sua agenda. Então você vai selecionar lá, segunda-feira à tarde eu vou dedicar 2 horas para essa tarefa, mais 1 hora na sexta-feira para fazer um relatório. Para essa aqui eu vou dedicar minha manhã inteira de quarta-feira. Para essa aqui eu já tenho 2, 3 reuniões marcadas. Ou, puta, para essa aqui eu preciso fazer uma reunião com fulano. Então, eu vou fazer essa reunião, vou marcar essa reunião na agenda e vou propor para o fulano. Então, você coloca na tua agenda. Terminando o planejamento semanal, vamos para como você vai lidar com isso no dia a dia. E eu já vou conectar essa parte do dia a dia, da organização diária, com o segundo bloco, que é como você ser mais produtivo. Eu tenho alguns hacks que eu vou te passar que vai conectar diretamente com essa parte do dia a dia. Então, basicamente, você vai todo dia antes de dormir gastar 20 a 30 minutos para planejar seu próximo dia. A mesma lógica da semana. Então, no domingo ali você terminou a semanal, já faz o de segunda-feira, aonde você vai fechar a sua agenda. Então você vai olhar para o próximo dia, vai falar as coisas que eu já tenho aqui pré-estabelecidas, reuniões ou coisas, ou às vezes não tem nada. Como que eu aloco o meu tempo para que eu esteja caminhando em direção à minha meta da semana? Então, todo dia antes de dormir, para e faz sua agenda do próximo dia. Então, essas duas dicas, planejamento semanal e diário, eu sei que não é nenhuma dica misteriosa, mas é preciso ser dito, porque eu sei que você não está fazendo. E se você não está fazendo, te garanto que você está deixando muito dinheiro na mesa, no teu negócio e nos teus resultados de vida. Então eu preciso te dizer isso, planejamento semanal e planejamento diário fazem toda a diferença porque estão alinhados a metas de longo prazo. Então essas são as principais dicas de priorização de metas e de agenda. Agora eu vou te passar alguns hacks de gestão pessoal, de tarefas e de dia a dia que vão te ajudar a conectar muito com o planejamento, a conseguir utilizar melhor o teu tempo. Então basicamente eu gosto muito de utilizar as listas. Então primeira lista pode ser no lembrete do teu celular, pode ser num caderno, pode ser também num Todoist da vida, que é um aplicativo de produtividade. Basicamente, a primeira lista é caixa de entrada. E qual que é a função de uma caixa de entrada? É uma pergunta retórica. É ser a entrada de todas as coisas que vão para a caixa. Nossa, Yuri, matou a charada, hein? Produtividade a 1000. Então, qual que é a regra para essa caixa de entrada? Tudo que passa na sua cabeça durante o dia, você tem 2 possíveis respostas para aquilo. Ou, se for realizável em menos de 2 minutos, eu faço na hora, ou seja, eu paro o que eu estou fazendo e faço, às vezes mandar uma mensagem, às vezes responder um e-mail, às vezes receber uma pessoa e trocar uma ideia, ou às vezes mandar um áudio para alguém. Menos de 2 minutos eu faço. Tudo que não tem 2 minutos, tudo que demora mais que 2 minutos, eu coloco na lista caixa de entrada e esqueço. Em que momento que você vai pegar essa caixa de entrada novamente? Lá no final do dia, no teu planejamento diário. Quando você for fazer o próximo dia, você vai olhar a tua caixa de entrada e falar, cara, eu tenho que ligar para essa pessoa, tenho que mandar aquele e-mail, tenho que fazer esse relatório. Coisas que vão te demandando e coisas que você vai lembrando durante o dia. Coloca na caixa de entrada para você não se preocupar na correria do dia a dia. Então chegou no final do dia, como é que eu coloco isso na prática, né? Eu pego a caixa de entrada e eu faço de 2 uma com cada tarefa. Ou é alguma coisa que eu posso colocar na minha agenda, ou seja, se colocou lá uma tarefa, finalizar relatório de vendas do mês. Essa é a tua tarefa que você lembrou durante o dia. Preciso entregar isso até amanhã. Quantas horas eu preciso amanhã para finalizar isso? 2 horas? Que horário que eu consigo na minha agenda deixar 2 horas? Aqui. Já fecha aquele horário e apaga da caixa de entrada. Você sempre vai apagar a caixa de entrada toda noite. Então, ou você vai colocar na tua agenda para fazer, ou você vai colocar na lista próximas ações.
que são ações que você vai fazer e você já tem tempo reservado. Porque tem muitas pequenas coisinhas que você não vai colocar lá, fazer uma ligaçãozinha no meio do dia aqui, resolver um pepininho, ligar para minha mãe para pedir tal coisa. Não precisa colocar isso na agenda, você coloca numa lista de tarefas de próximas ações, que é aquela lista que você vai, sempre que você tiver um tempinho, você vai resolver o que está lá. Sempre que você tiver uma brecha, é essa lista que você vai olhar e falar, puta, eu preciso fazer isso hoje. E você vai executando aquilo ao longo do dia. Se no final do dia você não conseguir finalizar aquilo, você coloca pro próximo dia, tenta colocar numa agenda, tenta colocar daí num horário, porque se você for importante aquilo, você precisa entregar. E tem uma terceira opção também da caixa de entrada. Se aquilo que você lembrou não tem o que você fazer ainda, tira da caixa de entrada e coloca numa lista chamada ainda não, ou para depois. Basicamente é uma lista que você vai olhar de vez em quando você lembrar, daqui de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, para você ver, cara, isso aqui faz sentido eu fazer agora? Ou ainda continua irrelevante? E deixa lá. Então essa é a forma mais simples de você utilizar um método que é bem famoso, na verdade, o GTD, que eu fiz um curso há um tempo atrás e eu utilizo essa metodologia há pelo menos uns 6, 7 anos. E te garanto que dá bastante resultado, tá? E tem uma lista bônus, assim, que eu gosto de utilizar, para mim faz bastante sentido, porque eu tenho o péssimo hábito de esquecer de cobrar. Ou seja, eu mandei aqui um projeto para alguém, e daí eu esqueço de cobrar essa pessoa. Então eu tenho uma lista extra ali, que é ali o aguardando resposta. Basicamente, eu mandei relatório pro fulano, e ele não me falou nada, beleza, mas eu coloco cobrar relatório do fulano nessa lista. Então eu lembro disso quando precisar, e tá escrito lá, Brar, tá fulano e tal relatório, então a lista aguardando resposta é algo muito produtivo também para mim. Então essas foram algumas dicas de produtividade, eu queria deixar aqui uma dica bônus final, que não é exatamente um hack, mas que funciona muito para mim, que é você saber priorizar e delegar. A gente tem um péssimo hábito de querer fazer um pouco de tudo e a gente acaba fazendo tudo mediano. Então ao longo dos anos eu percebi que quanto mais você gasta tempo naquilo que você é bom, mais você entrega de resultado para você e para os seus negócios, para a tua empresa. Então, se eu sou bom comercial e não sou bom financeiro, aprenda a você priorizar, focar no comercial e conseguir delegar ou automatizar processos do financeiro. Se você é uma empresa muito pequena, você não vai poder delegar porque você não tem ninguém para delegar. Mas às vezes considera ter um estagiário só para fazer o operacional do financeiro. Ou o contrário, eu sou muito financeiro e não gosto de fazer o comercial. Cara, procura uma empresa para te ajudar, para fazer o comercial, alguma agência. Quanto mais você priorizar as suas forças, suas fortalezas, e mais você delegar ou automatizar as suas fraquezas, mais resultado você vai entregar. E não é mais áreas que você tem que atender. Não. Você não pode abraçar tudo, porque essa é uma fórmula certa para você não conseguir dar o seu melhor. E acredite, se você não der o seu melhor, a empresa não vai ter o melhor resultado. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essas dicas, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante pra gente estar crescendo e também para você receber em primeira mão todos os vídeos, obviamente. E se você realmente curtiu isso, não esqueça de apertar o botão curtir aqui e compartilhar esse vídeo, que você sabe que se você tirou valor, tem aquela pessoa que está pensando agora que também deveria ver esse vídeo e que vai tirar bastante valor. Então isso não é um pedido, isso aqui é só uma ideia, fica aí contigo. Se achar que vale a pena, compartilha aí, ajuda nós. E até a próxima. Valeu!